Você sabia que o mundo ao nosso redor, mesmo sendo muito real e tangível, na verdade funciona de maneira muito diferente do que você imagina? Bem-vindo ao fascinante mundo da física quântica, onde a lógica clássica não se aplica e as regras do universo são completamente novas. Hoje vamos explorar juntos o que é a física quântica e como ela muda a maneira como vemos a realidade. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode ser surpreendente. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, vemos objetos, pessoas e até estrelas distantes. Mas o que acontece no nível mais fundamental, dentro dessas coisas, em uma escala infinitamente pequena? A física quântica começa quando falamos sobre partículas subatômicas, como átomos e elétrons. Essas partículas são tão pequenas que não conseguimos vê-las a olho nu. Elas formam tudo o que existe, mas sua natureza é misteriosa. Um exemplo simples. Imagine que você tenha uma bola de futebol. Se pudesse quebrá-la em pedaços cada vez menores, chegaria a partículas minúsculas chamadas átomos. E dentro desses átomos, você encontraria ainda coisas menores, como elétrons e quarks. Petit Master Obrestade temos o conceito de quantização. No mundo clássico, pensamos em energia como algo contínuo, como a água fluindo de um rio. Mas no mundo quântico, a energia não flui de forma contínua. Ela é quantizada, ou seja, ocorre em pacotes discretos. Vou passar a vocês um exemplo simples. Pense em uma escada. Você não pode estar em um lugar entre 2 degraus. Ou está em um degrau ou no próximo. Isso é mais ou menos como funciona a energia no mundo quântico. Você só pode estar em certos níveis de energia. Vou citar a dualidade partícula-onda. Agora, aqui vem uma das ideias mais estranhas da física quântica. Partículas como os elétrons não se comportam apenas como partículas. Elas podem se comportar também como ondas, dependendo de como as medimos. Um exemplo simples e visual. Imagine jogar uma pedra na água. Você cria ondas na superfície. Os elétrons, por exemplo, podem fazer algo parecido, criando padrões de ondas. Isso significa que, em alguns casos, eles se comportam como ondas, e em outros, como partículas. Já ouviu falar neste experimento famoso? Um dos experimentos que comprovou essa dualidade foi o experimento da fenda dupla. Quando jogamos partículas em uma tela com 2 fendas, elas criam padrões de interferência, como se fossem ondas. Mas se fizermos uma medição, elas se comportam como partículas. Outro conceito fundamental da física quântica é o princípio da incerteza. Ele foi proposto por Werner Heisenberg e afirma que não podemos conhecer simultaneamente com precisão a posição e a velocidade de uma partícula. Um exemplo simples. Imagine que você tente observar uma bola em movimento com muita precisão. Quanto mais exatamente você tenta medir sua posição, menos certeza você tem sobre sua velocidade, e vice-versa. No mundo quântico, isso é ainda mais pronunciado, e é uma das razões pelas quais o mundo quântico parece tão imprevisível. Outra ideia fascinante é a superposição. No mundo quântico, as partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. Para ilustrar isso, imagine um experimento mental chamado gato de Schrödinger. Imagine que você coloca um gato dentro de uma caixa com uma substância radioativa. Se a substância se desintegra, o gato morre. Se não, o gato sobrevive. Mas de acordo com a física quântica, enquanto a caixa estiver fechada, o gato está em uma superposição de estar vivo e morto ao mesmo tempo, até que você abra a caixa e observe. Outro conceito intrigante é o entrelaçamento quântico. Isso acontece quando 2 partículas se tornam ligadas, de tal forma que o estado de uma delas afeta instantaneamente o estado da outra, não importa a distância entre elas. Imagine que você tem 2 bolas de futebol, uma em Nova York e outra em Tóquio. Se você faz algo em uma bola, a outra reage imediatamente, como se estivesse sentindo o que acontece com a primeira, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Isso desafia nossa noção de espaço e tempo, e tem implicações que ainda estão sendo exploradas, especialmente no campo da computação quântica. Então, para resumir, a física quântica nos mostra um mundo muito diferente do que estamos acostumados.
Partículas podem ser ondas, podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo e até se comunicar instantaneamente, mesmo a grandes distâncias. Isso nos leva a repensar tudo o que sabemos sobre a realidade. Embora a física quântica ainda seja um campo em desenvolvimento, ela já transformou a tecnologia e pode, um dia, revolucionar completamente o